tirar minha câmera, ver se a sua aparece. Não. Ah, você precisa aprovar para que eu possa ligar a minha câmera, eu acho. Ah, peraí. Então, talvez foi automático. Peraí que eu vou entrar. Boa noite, Laís. Tudo bem? Oi, boa noite. Esse é o nosso coordenador, Laís. Oi, Você me conhece? Você me conhece, Laís? Deixa eu ligar aqui. Tudo bom? Tudo bom é você? Tudo certo. Laís, do lado do microfone ali, a câmera tá com risquinho ou sem risquinho? Tá sem risquinho. Vai. Não tô aparecendo? Vocês não estão me vendo? Não. Deixa eu sair e entrar de novo, peraí. Beleza. O meu tá aparecendo que todo mundo pode apresentar. Tá tudo autorizado. Vamos cantar parabéns pro Hugo? Cadê vocês? Abrem o fone. Todo mundo abre o fone. Tô ficando velho, gente. Não se canta mais parabéns, não. Oi? Quantos anos? 32. Cadê vocês? Ninguém me dá moral aqui, não. Todo mundo Ah, é? tá todo mundo bravo comigo, porque eu lancei a nota 1 de modelagem, tá todo mundo É bravo verdade, comigo. tá todo mundo bravo com ele. Esse professor. Parabéns, professor. Tá novinho ainda. Muito obrigado. Você não sabe minha coluna é de 60 anos. Né? Obrigado, gente. Vocês vão ter que me aturar mais um pouco ainda. Acho que eu aguento mais um ano. Ah, Deus me livre, pode. Aguenta mais 30, 40 ainda. Tranquilo. A Laís entrou de novo, mas tá sem câmera. Então, eu acho que é o meu computador, eu vou entrar pelo celular. Só que... como que eu compartilho? Aí qualquer coisa você manda pra Marjorie, ela compartilha. É, pode ser. Manda pra mim. Então tá, vou te mandar pro WhatsApp, então. Tá. Ou você pode ficar nos dois também, no computador e no celular. Dá pra você falar em um e... Mas eu acho que ela não tá conseguindo compartilhar o dela, não sei por quê. Não, é como se minha tela, ela tivesse preta, minha câmera, mas assim, eu não sei. Isso acontece. Isso acontece. É, cada vez acontece um negócio novo. E como que eu faço para compartilhar aqui a minha... Do lado do microfone tem uma telinha com uma setinha para cima. Aí tá escrito aqui, somente organizadores e apresentadores da reunião podem compartilhar. Pera aí, é que a Marceli colocou você colocar como ser apresentador agora. E agora? Agora dá. Deixa eu trocar. Tava tentando fazer isso. Vê se vai aparecer. Aparece aqui. Mas pra gente não. Agora foi. A apresentação foi. Foi. Tá aparecendo? Tá. Sim. Só colocar. Para minimizar essa tela aí do trem aí. Pode minimizar a nossa tela de Teams. Ah, vocês estão se vendo também? Aham. Bom, antes Vou de... colocar numa de apresentação, acho que é melhor, hein? Você vai entrar no celular também? Então, o que você acha? Aí você põe a câmera, eu acho. Pode ficar com os dois. Calma aí. Só deixa Muito um moderno. deixando no mute. Que tá instalando aqui no meu celular. Bom, eu só vou dar um oi mesmo para a Laís aí, agradecer, Laís,
Sempre você nos apoiando aí. Também parabenizar aí a Marjolie pelo convite, a Laís pela Valença Ambiental, sempre nos atende, sempre nos ajuda, oferta estágios, nossa parceira aí do Curtir Ambiental da Under. Então a gente agradece aí a sua disponibilidade de poder falar sobre esse tema tão relevante. Tem os alunos aqui da disciplina de Gestão de Resíduos Sólidos pela professora Marjolie e também tem meus alunos de avaliação de impacto ambiental. A gente resolveu unir as duas turmas porque esse tema é relevante para as duas disciplinas. E até em conversa com a Marjolie sobre resíduos sólidos, que ela também é sempre apaixonada por esse tema, né? A gente verifica uma certa, assim, um déficit, uma deficiência na aprendizagem, vamos dizer assim, na preparação, como um todo, sobre a parte de resíduos sólidos, não só a parte da parte de licenciamento, de plano de gerenciamento, mas também na parte de mencionamento, trabalhar com softwares, enfim, a gente percebe muito e a gente vai tentar trabalhar melhor isso. Mas, de qualquer forma, é muito bem-vindo quando a gente tem uma consultora ambiental que trabalha diretamente no mercado de trabalho, falando sobre esse tema, porque daí a gente vê mais na prática, de fato, o que o mercado exige, o que o licenciamento exige, enfim. Então, gente, aproveitem. A Laís está atuando aí. Faz quanto tempo você está atuando, Laís, como consultora? 8 anos. 8 anos, então, assim, já é uma baita de uma experiência, já deve ter caído, levantar, já deve ter visto vários obstáculos, várias mudanças, enfim. Vendo tudo isso, gente, nada melhor do que vocês absorverem ao máximo toda essa bagagem da Laís quanto da Marjolie. Ambas aí têm um know-how gigantesco a respeito de resíduos sólidos. Mais uma vez, Laís, muito obrigado mesmo. Imagina. Valeu, Marjolie. Tchau, Cojo. Feliz aniversário. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Bom, agora vocês estão me vendo? Não. Mas eu entrei com outro nome. Peraí. Tem 2 Laís Luna, mas eu não consigo te ver ainda. Tô dando oi. Não, eu tô vendo os 2 Laís aqui, eu só não consigo te ver. Não sei o que é. O pessoal consegue me ver? Alguém tá vendo ela? Não, professora. Tá só o LL mesmo. E a tela dela, no caso do computador. Ó, agora apareceu aqui para mim. Agora apareceu. Peraí. Só que tá dando eco. Nossa. Sabe o que aconteceu? Que? Conectou o celular com outro celular. Não tô entendendo, gente, como que faz aqui. Eu deixei no mudo. Tá vendo? Tô vendo. Desliga o celular. Tive que sair. Saiu? Sair, porque eu acho que não dá para ficar com o celular e o... Eu vou te mandar a apresentação, então, tá, Marjorie? Peraí. É melhor, né? O que vocês estão vendo, pessoal? Cliquei no negócio aqui também. Vou tentar fazer a câmera. Professora, a senhora tirou a tela, professora. Tá aparecendo nada mais. Não? Não. Mas tá tipo a tela do Teams mesmo. Com todos os contatos presentes. Dá uma olhada aí na apresentação que eu te mandei no Whats. Tá.
Achei. Aqui. Tá aparecendo? Agora sim. Bom, Laís, vamos sem sua carinha. Uma pena, gente, porque a Laís é muito bonita. Ela tinha que aparecer. Laís? Ixi, agora eu tô sem áudio, Laís. E agora, gente? Ó, eu consigo ver você. Vocês estão vendo a Laís? O que você fez? Eu coloquei um negócio que chama modo de colaboração. Aí você tá parecendo que tá num negócio de cinema, sabe? Mas eu nem consigo tirar isso. Agora você tem que mostrar a apresentação, né? Tá. Vê se aparece para você. Aparece. Então tá bom. Aparece. Aí pode começar e eu vou passando para você. Bom, boa noite a todos, né? É engraçado dar palestra sem ver quem está assistindo as palestras. Meu nome é Laís, eu sou engenheira ambiental, tenho de formação 8 anos, mas que eu tenho a empresa tem 3 anos, que é a Valença Ambiental. Eu preparei esse slide agora, de última hora, que foi bem corrido. Eu gosto muito de falar sobre plano de gerenciamento de resíduos sólidos. É um tema que é um trabalho que a gente faz bastante na empresa, principalmente depois do decreto que surgiu ano passado dos grandes geradores, em que todos os estabelecimentos tiveram que fazer o cadastro, fazer o PGRS. Então, a gente visitou muitos locais. A prática nem sempre é tão bonitinha igual na teoria, né? Você vê. Então, eu tentei trazer aqui um pouco mais da visão prática. Porque acho que teoria a gente vai buscando, né? Tem a legislação que a gente pode ler, tem vários estudos na internet que a gente pode encontrar, tem o próprio Semadur que oferece um termo de referência que a gente tem que atender. Então, eu tentei aqui trazer um pouquinho do conceito da prática mesmo, né? Como que é a minha visão técnica. E aí, depois, no final, a gente pode estar fazendo vocês fazendo algumas perguntas, e se eu puder responder, né? Bom, pode passar. Marjorie. Tá. O que é um PGRS, então? Ele, na verdade, assim, é um instrumento de gestão. Então, quando a gente vai elaborar um PGRS, a gente tem que enxergar, por exemplo, a nossa casa, né? Às vezes está tudo bagunçado. Então, como você vai organizar e deixar, qual vai ser a rotina da casa para que ela tenha que ela continue limpa, né? Do jeito que a gente quer que ela fique. Então, quando a gente vai no estabelecimento fazer um PGRS, a gente identifica aquela área, aquele estabelecimento, e aí a gente estabelece rotina em que a gente vai ter que, aos poucos, né, fazer com que o proprietário se encaixe nessa rotina. Então, é muito importante ele entender qual que é essa nova rotina, para que possa dar continuidade nesse objetivo que você almeja. Então, é basicamente isso, é você definir os procedimentos dentro de um estabelecimento, qual vai ser a rotina dele, o que ele tem que fazer para que isso continue. Então, o gerenciamento, ele é contínuo, né? Então, o PGRS é basicamente isso, é um instrumento de gestão que vai dar subsídios para o proprietário, depois dar uma continuidade na gestão dos resíduos sólidos dele, tá? Então, quem que exige esse estudo?
falando aqui do município de Campo Grande, né? Além da exigência legal da Lei Federal 12.305 de 2010, que ela estabeleceu que todos os estabelecimentos comerciais eles devem elaborar um PGRS. Aqui o decreto municipal de Campo Grande, ele também determinou que os estabelecimentos que geram acima de 50 quilos ou 200 litros. O que nós, como técnicos, temos que nos atentar? 50 quilos e 200 litros, na verdade, na prática. Por quê? Quando você vai fazer essa classificação, muitos empreendedores me procuram. Laís, eu não gero 50 quilos, eu não gero 50 quilos. É aquele chororô, né? E aí você tem que comprovar para o órgão que realmente aquele estabelecimento não gera 50 litros ou 200 litros, né? Então, você tem que fazer a transformação desses 50 quilos, dos tipos de resíduos, para litros, tá? Então, quem exige isso, no caso aqui em Campo Grande, é o órgão municipal, que é a Semadur. No caso de outros órgãos, seria o Imaçu e assim por diante. Tá, pode passar. E aí, eu não sei também, Marjorie, você pode me falar, né? Se você já abordou os outros tipos de plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Mas assim... meu microfone tá ligado. Não, ainda não. Tá. Eu posso falar um pouquinho, mas eu não vou dar enfoque nele. Então, por exemplo, assim, primeira coisa que a gente analisa, qual é o tipo do plano que é necessário? Por exemplo, o serviço de saúde. Se você vai fazer um PGRS de uma clínica odontológica, um consultório, um hospital. Então, isso tudo é um PGRS, um S, que é de serviço de saúde. O PGRS, ele é mais geral. Então, isso, na verdade, quem determina é a legislação, né? A classificação do resíduo. E aí você vai você vai identificar as etapas de gerenciamento. Então, por exemplo, serviço de saúde, ele tem uma norma que classifica. Então, dentro dos tipos de serviço de saúde, dos resíduos, tem as suas classificações lá, assim como construção civil também. Aí tem as normas que regem daquele tipo de resíduo. Então, geralmente, por exemplo, dentro da fase de um licenciamento ambiental, vai construir um empreendimento. Então, na fase de instalação, pede um PGRCC, né? E aí, durante essa operação, pede um PGRS. Depende da atividade que a gente está analisando, tá? Bom, qual que é o objetivo do plano? Então, pode passar, Marjorie. Então, aqui eu coloquei, na verdade, os objetivos gerais, que é basicamente o que eu falei no início. A gente tem que, dentro do estabelecimento, identificar os setores que geram os resíduos, estimular, promover e garantir a segregação, porque um dos principais problemas que acontece é quando esses resíduos se misturam. E como que a gente vai fazer para eles não se misturarem? Oferecendo subsídios, ferramentas, instrumentos para que possa, dentro da rotina do trabalho da pessoa, ela conseguir segregar, né? Então, por exemplo, dentro de casa mesmo, banheiro, né? Você pega o banheiro. Eu não gero só um tipo de resíduo dentro do banheiro, eu gero geralmente um resíduo reciclável, de embalagens, de remédio, enfim. Então, são tipos de resíduos, e aí esse acondicionamento que eu vou estar promovendo, garantindo essa segregação, eu vou trazer ferramentas e informar qual vai ser a forma de acondicionamento. Então, o principal objetivo do plano é esse, é você garantir que cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos seja efetiva, né? E atender 100% das legislações legais, ampliar o conhecimento dos colaboradores. Então, é muito importante o empreendedor e seus funcionários entender aquele plano. Uma coisa que eu vejo que acontece muito é o consultor vem, faz um PGRS e vai embora. Como que o empreendedor que te contratou para fazer um plano vai saber gerenciar aquilo, né? Chega uma pessoa externa, faz um PGRS e vai embora. Então, é importante a gente explicar as etapas e tem que fazer sentido para o empreendedor.
porque tem que ser algo que facilite a rotina dele ali também, né? Não adianta a gente colocar algo assim que seja inviável no dia a dia do colaborador. Então, quando a gente faz um PGRS, o objetivo é de estabelecer aquela rotina, aquela prática e também de explicar isso para eles, né? Transformar conhecimento. Garantir que sejam encaminhados para um destino final ambientalmente adequado, né? E o seu gerenciamento adequado. Bom, esse é basicamente o objetivo geral de um PGRS. Pode passar. Passei. Tá aparecendo? Que deve Tá aparecendo. Bom, é que eu queria compartilhar, eu até trouxe alguns slides, uns PGRS para vocês verem o que deve compor nesse PGRS. Primeira coisa, a gente agenda uma visita no local, né? Então tá, você foi contratado para fazer um PGRS, algumas informações você já pode solicitar antes, você primeiro precisa entender o funcionamento daquela atividade. Vamos pegar um caso, um restaurante. Então, o que você vai precisar saber? Atendimento ao público, horário de funcionamento, qual que é a infraestrutura daquele restaurante, qual que é o formato dele, né? Qual parte, que setor que ele gera resíduos. Então, primeiro, você precisa entender todo o funcionamento. E, para isso, é importante fazer muita pergunta, você ir no local, tirar foto. Se tiver uma planta do empreendimento, você já pode pedir para o empreendedor, para você colocar, para você até entender como que vai ser o fluxo ali até a destinação final. Então, primeira coisa, a gente identifica o empreendimento, né? E aí a gente vai caracterizar, colocar a localização, todas essas informações que o órgão solicita, tá? E aí depois a gente vai para a parte dos resíduos sólidos. Então tá, eu conheci aquele restaurante, ele funciona de segunda a domingo, sendo sábado e domingo horários diferentes. Durante a semana ele funciona só até o meio-dia, então você já sabe todo o funcionamento do empreendimento. Aí você vai identificar os setores dele. Então lá, eu tenho a cozinha geralmente gera os resíduos orgânicos, mas hoje eles misturam os resíduos orgânicos com os rejeitos, então eles não conseguem aproveitar. Aí tem o setor administrativo, lá vão gerar resíduos domiciliares, assim, né? Que seria o papel, o plástico, que é de escritório. Aí tem a parte dos banheiros. Quantos banheiros tem? Os resíduos do banheiro, para onde que eles são destinados? Então, você vai tentar, nesse momento, quantificar e qualificar os tipos de resíduos, né? Geralmente, como que a gente faz? Quando a gente vai iniciar um PGRS, a gente leva uma balança, a gente tem uma balança que a gente quer até sofrido. A gente já pesou muito lixo nessa vida, mas assim, porque geralmente está tudo misturado, né? Não tá aquela coisa bonitinha, separada e tudo mais. Então, a gente vai, pesa o resíduo, tenta identificar quais são os tipos de resíduos, mas geralmente é um pouco difícil na prática, né? Principalmente estabelecimento pequeno, por exemplo, restaurante, lojas, parte de comércio. Só que para o órgão ambiental, ele exige isso. Até a quantidade de lâmpadas, porque você também precisa informar. Então, por exemplo, assim, eu tenho 5 salas, então são 5 lâmpadas, né? Tem mais o banheiro, então são 7 lâmpadas. Qual que é a média que ele vai trocar essas lâmpadas? Você também tem que informar. Então, assim, é fazer uma varredura no empreendimento. Então, quando você vai lá, você já tem que geralmente a gente faz uma tabela, eu posso até disponibilizar para vocês depois, a Margem me passa um e-mail, para facilitar a nossa visita, né? Nossa ida e não ter que ir de novo de forma desnecessária. Então, a gente tenta colocar o máximo de informação que a gente precisa retirar naquele local, conversar com o cliente para
colocar depois todas essas informações no PGRS. Então, tá. Caracterizei os meus resíduos. E agora? Né? Agora é a forma que eu vou falar. Bom, os resíduos da cozinha, eles vão ser acondicionados em lixeiras, no tamanho de 50 litros. Dentro vai ter um saco plástico, onde eles vão colocar, guardar. Aí a parte do restaurante vão ter isso, isso, isso. Então, você começa a falar a forma que você vai acondicionar. Depois, esses resíduos nas lixeiras, todos parcializados no estabelecimento inteiro, a gente leva esses resíduos para o armazenamento temporário, que é o abrigo de resíduos. Esse abrigo de resíduos tem que ser dimensionado, tá? Eu posso colocar ali depois também como que a gente dimensiona esses resíduos, esses abrigos de resíduos. Tem alguns em que a prefeitura, por exemplo, de condomínio, mas geralmente condomínio é um pouquinho mais restritivo, mas geralmente, por exemplo, esse abrigo de resíduos, ele tem que ter uma saída para caso tenha, né, chorume, tem que geralmente, pode ser container, mas assim, condomínios, ele exige que tenha azulejo branco, uma saída conectada no esgoto. Então, tem todas umas exigências que você tem que atender. E informar a periodicidade de coleta e também aos prestadores de serviço. Eu vou colocar mais para baixo, vocês vão conseguir entender. Pode passar, Marjorie. Então, aí, basicamente, a gente faz esse mapa, mostra onde que fica localizado, para o fiscal ele ter esse conhecimento de onde que região que está localizado. Essa outra foto é uma foto de uma indústria que a gente foi também, aqui em Campo Grande. Então, a gente vai classificando, mostrando a realidade para o fiscal. Pode passar. Bom, o próximo, né? Quando a gente vai na visita e encontra esse tipo de situação, que eu queria que vocês me respondessem se na visão de vocês está correto ou não. Eu não sei se Marjorie quer abrir aí para alguém dar uma opinião. Pode chutar, pessoal. Tá certo ou tá errado? Não vai fazer desfeita com a minha palestrante, por favor. Pode falar, gente, porque eu sei hoje porque eu já passei muito pepino nessa vida, fui muito no órgão, a gente errou muito para acertar, então não tem problema errar. O quanto que a gente não vai na Semador, né? Tirar dúvida. Quanto? É uma briga eterna, né? Mas assim, cada ida lá a gente aprende. Bom, o que acontece? Essa forma aqui tá errada. Porque o abrigo de resíduos, que no caso esse é o container que ele está utilizando, ele não pode de forma alguma ultrapassar o limite dele. Então, você vê ali ele nem consegue fechar, né? Então, esse abrigo ele já não está atendendo a capacidade do resíduo ali que ele está colocando. Aí você tem que conversar com o seu cliente. Porque, vamos supor, ele é um grande gerador, não passa a coleta pública. O que vai ficar mais caro para ele? Colocar um container ali, né? Aumentar essa forma de abrigo, desse acondicionamento, ou aumentar a periodicidade de coleta? Porque ou tá coletando, às vezes, uma vez por semana ou 2 vezes, e aonde ele está armazenando não está sendo suficiente, né? Ou esse abrigo realmente está muito pequeno, porque ele vai falar assim, não, Laís, eu não posso contratar mais uma vez por semana, vai ficar muito caro para mim, o que você resolve para mim? Então, vamos aumentar um coletor aí, porque dessa forma que tá errado, tá? Geralmente, assim, o que a prefeitura também pede? Tem que estar em local ou fechado dessa forma, né? Ou abrigo de resíduos, que daí ele tem que estar coberto, todo bonitinho. Aqui até tem, ó, aqui nessa foto, nesse portão marronzinho. Será que não era um abrigo antes? Não, não é, não. O que é isso? É gás? Ali atrás... Não, não, no de baixo, na figura de baixo. Tá, desculpa. Isso. Ali provavelmente é um abrigo. Mas era pequeno, né? Com certeza.
Uhum. O que é legal, o que eu achei muito legal do grande gerador, muito cliente reclamou, tal, mas eles não tinham nem noção do que eles geravam. Então, hoje eles me procuram, falam, Laís, eu mudei, eu não, por exemplo, assim, uma confeitaria, eu não trabalho mais com suco de laranja porque para mim não me convém, eu gero muito resíduo orgânico, que é a casca da laranja, ele é pesado, então no meu processo tornou mais caro, eu preferi tirar porque não compensava. Mas olha que legal, eles começaram a avaliar os resíduos que eles geravam, né? Então, assim, quando a gente vai muito... por isso que é legal esse diálogo de entender o funcionamento. Será que vale a pena você continuar? Ou vamos mudar dessa forma? Você mostrar soluções para o cliente, né? É nesse momento. Então, por isso que tem que trazer ele para a gente. Então, essa forma aqui está errada, porque ele está gerando mais do que ele tem a capacidade ali para armazenar. Ou ele aumenta a frequência, ou ele aumenta o abrigo de resíduos. Vou falar só uma coisa aqui. A maioria das pessoas não faz a mínima ideia do que gera mesmo. Se eu perguntar para as pessoas aqui, para os próprios alunos, o que gera de resíduo na sua casa? Quanto que gera de resíduo na sua casa? Né? Por um saco de preto de 100 litros, um saco de reciclável de 100 litros, ninguém sabe dizer. E é uma coisa que a gente tem que mudar, esse tipo de comportamento com o nosso próprio lixo. Né? E os grandes geradores forçaram, a lei, né, o decreto dos grandes geradores forçaram os estabelecimentos a olhar para isso. Daqui a pouco, quem vai ser forçado é a população. E assim por diante. Mas a gente tem que saber o que é o nosso lixo. Sim, a gente tem que... O grande gerador, eu achei que foi uma super oportunidade, porque muitas empresas buscaram outras formas, começaram a quantificar, né? Se você não quantifica, você não gerencia nada aquilo que você não tem de dados. Então, eu achei, assim, tecnicamente, eu achei que foi ótimo. Acho que melhorou muito a visão deles, o entendimento deles, a forma de avaliar o negócio deles, que resíduo é dinheiro, né? Então, que realmente foi meio corrido, mas teria mais muitas outras fotos do que nada desejável que a gente encontre e a gente, meu Deus. Aí, na teoria também é lindo, você vai fazer uma dimensão de um abrigo de resíduos, olha, você vai colocar azulejo branco, você vai colocar uma saída para o efluente, tem que colocar uma torneirinha porque tem que lavar, e fica nojento. Eu moro em condomínio aqui, né? Tem dia que não dá para colocar o lixo no abrigo. Aí o abrigo, ele é lá no alto, né? Aí a pessoa tem que pular com o lixo para colocar lá no alto. Cara, aqui eu passo sufoco. Eu corro antes do que o pessoal coloque o lixo, porque é horrível. Então, tudo isso a gente tem que pensar na hora de fazer. O que vai facilitar para a pessoa que a gente está projetando? É igual projetar uma casa, né? Então, a gente tem que saber o que ela quer. A parte de resíduos também tem que ter muito essa visão de projeto, né? O que você vai... Aquele abrigo de resíduos que você está dimensionando, ele vai atender a demanda, vai ser prático no dia a dia. Também não adianta a gente propor um negócio que, né, na prática não vai. Sim, vou passar. Pode passar. Aí, eu gosto muito também, é um perfil meu, né? Não é uma regra. Mas eu gosto muito de trabalhar com tabela, porque ela te dá uma facilidade até do fiscal entender. Então, eu identifiquei lá todos os resíduos, que nem ali, né? Por exemplo, a lâmpada. Aí eu fiz a classificação dela. Isso aqui é de acordo com a NBR 10.004. Mas vamos supor que você está fazendo de construção civil ou de serviço de saúde, já muda essa classificação. De resíduos de construção civil, acho que é a CONAMA 307, né? Não, 307 é de serviço de saúde, a CONAMA é 222 de serviço de saúde, e 358. A CONAMA 358 e a 222, o de saúde. Então, já mudaria a classificação. Aí, o resíduo,
o local que ele está gerando, qual setor, refeitório, administração, ele está gerando em todos os setores. Aí você já começa a conhecer mais ou menos onde que gera. E qual que vai ser a forma de acondicionamento? Porque essa forma de acondicionamento é aquela que vai antes para o abrigo. Então, é a forma que a gente vai... É que é o armazenamento. É um acondicionamento, mas você armazena ali o lixo, né? E como que você vai colocar, tá? Pode passar. A outra é quando você já tem que demonstrar para o órgão como que vai ser esse gerenciamento. Então, por exemplo, assim, ó, o abrigo de rejeitos, os tipos de resíduos, né? Restos de comida, porque no caso, isso daí eu acho que era um restaurante de comida japonesa. Então, eles lá não tem nem espaço para fazer compostagem, porque isso é uma coisa que, né, Priscila, espero que no futuro já tenham mais soluções viáveis ali, principalmente para estabelecimentos pequenos. Então, essa quantidade aí nós pesamos e fizemos mais ou menos uma estimativa, né? Claro que, dependendo, por exemplo, o dia que não abre, vai ter uma geração um pouco menor. Então, qual que é a frequência de coleta? E embaixo, a gente coloca também a frequência de coleta e a empresa que vai coletar, tá? Então, aí a gente usa a densidade, porque aí a gente faz o dimensionamento do abrigo de resíduos, tá? Então, por exemplo, essa densidade aí é 170, que é para rejeito. Essa tabela de densidade está no próprio termo de referência, acho que da Semadur, eles colocam. E aí, então, a gente coloca, o abrigo existente, nesse caso existente, mas vamos supor que você estivesse projetando o abrigo, você teria que calcular com base na frequência. Então, se ele está coletando 3 vezes por semana e o empreendimento funciona 7 vezes por semana, então você já tem que ver mais ou menos, ele gera lá 36 quilos por dia, então ele tem que ter no mínimo a capacidade para atender até que a próxima coleta venha, entendeu? Para ver se atende. E aí a prefeitura faz uma fiscalização para ver se está ok. Dos grandes geradores, assim, eu não acredito que ela... não sei como que está a fiscalização, mas eles vão muito com base no que a gente está colocando. Por quê? Quando a gente vai fazer um PGRS, a gente faz uma ART. Então, subentende que o técnico ele tem uma atribuição e capacidade técnica e também, como se diz assim, confiança, né, de que a informação que ele está passando é correta. Por isso que todos os PGRS é importante a gente colocar foto, explicar bem, né, trazer bem os dados. Até porque depois, no caso dos grandes geradores, o prestador de serviço também presta conta para a prefeitura. Então, é o grande gerador e o prestador de serviço. Então, tem que estar batendo ali, né? É claro que isso daí vai mudando com o tempo, né? Porque, por exemplo, essa pesagem a gente fez quando não tinha nada, era tudo misturado, mas foi bem difícil no início por conta disso. Hoje, já com a implementação do PGRS, já separando, é muito mais fácil, é ótimo você ir lá pesar papelão, né? Não pegar aquele lixo que está podre já, enfim. E é bem mais tranquilo, mais fácil na prática. Aí depois, então, você colocando esse abrigo necessário, qual que vai ser o abrigo existente, você coloca faz um resumo, né? E a empresa, e aí que tem mais tabelas no PGRS. Eu posso depois compartilhar aqui, Priscila, os meus estudos aqui. Mas a gente informa tudo, qual vai ser a empresa, se essa empresa está cadastrada na prefeitura, qual que vai ser a coleta dela, apresenta o contrato entre as duas empresas. Então, tudo isso a gente tem que apresentar no PGRS e no cadastro. Então, acho que era isso, assim. Ele, basicamente, é isso, pessoal. Então, a gente vai no estabelecimento, identifica, conhece a realidade, identifica
tenta enxergar o que de solução vai ser interessante para aquele cliente, organiza isso, coloca no papel, calcula esse dimensionamento e propõe às empresas, né, que são mais viáveis. Geralmente eles perguntam para a gente, eu passo umas 3 empresas para eles fazerem cotação e de qual empresa que é mais interessante fazer a coleta. E é isso, Priscila, não sei se era mais ou menos isso que você estava imaginando. É mesmo que eu queria que você falasse. Muito bom. Pessoal, tem mais podem um monte fazer de foto aqui. Muitas perguntas, aproveitem. Lembrando que eu acho que nesse segundo bimestre a gente vai fazer um PGRS. E aí vamos ver de qual lugar a gente vai fazer, ou cada um faz a sua empresa. A gente já até deu uma vasculhada nisso, né? Quem trabalha em algum lugar, para a gente tentar fazer para esse lugar. Só para treinar. Já tem vários, então, vários treinos. Laís, eu tenho perguntas. Você já conseguiu provar que não é grande gerador e eles deferiram? Já consegui desenquadrar um cliente. Era um pet shop, realmente ele não era grande gerador e foi até que tranquilo. Agora eu estou num processo de uma confeitaria. Aí o que aconteceu? A gente teve que provar. Quem coletava era a Berpran, e aí foi o exemplo que eu dei, né? Eles tiraram o suco de laranja natural, trocaram pelo Prats, mas diminuíram muito os resíduos dele. Então, com a pesagem lá, que é o ticket que a Berpran dava, nunca dava 50 quilos por dia, não dava. Só que quando a gente faz a transformação, pelo fato dele não separar, inclusive, né, a gente usou a densidade do rejeito e teve um mês que ficou, assim, 219 litros. Então, é o que eu falei para ele. Eu falei, eu não consigo esconder dados, né? Eu tenho que apresentar. Então, a gente vai agora aguardar novamente para solicitar de novo. Então, acabou que ele não foi desenquadrado por conta desse um mês entre todos os meses. Eu estou com um processo de uma escola, e aí eu vou tirar dúvida com você. Lá nessa escola, eles eram leve, um local de entrega voluntária. Então, tipo, as pessoas levam reciclável lá. Não é gerado lá somente, né, os recicláveis. Então, eu tirei essa parte. Não é gerado lá, eu tirei essa parte. E a própria escola descarta os recicláveis lá no leve, né? Um leve descarta ali, a Solurb pega. Só da coleta seletiva. E aí os demais, eles fazem separação bem direitinho. E nunca dá nem 200 litros e nem 50 quilos. E eu já tô assim com 8 meses. 8 meses? Não, deu mais de um ano agora. Eu tô com 14 meses provando, né, com relatório da SOL Ambiental, que é pequeno gerador. Aí também entrou pandemia, mas antes, na época que estava tendo aula ainda, eu consegui provar. E não saiu. Não saiu nada ainda. Demora muito, realmente, de fato. Tem que ligar toda semana lá, Marjorie. Tem que encher as pacientes. A Pietra, que foi minha estagiária semestre passado, eu falei, Pietra, fica ligando lá, enche o saco deles. E aí ela ligava, e aí eles passam a perna em cima da gente, né? O fiscal eles enrolam bastante. Enrolam. E aí, e eles ficam mandando a gente para outras pessoas, ninguém resolve nada. Ou eles falam, não, tá em processo. Em processo há mais de ano, né? Pois é. Então, chato aí, isso. Nesse caso, o cliente estava quase louco. Eu vou mandar minha conta para eles pagarem, porque é um absurdo. E nananã. Porque aí eles estão pagando faz meses lá o prestador de serviço, sendo que eles não precisariam. Então, eu estou no caso com uma empresa que ela fabrica resíduos esses laminados, né? Então, tem um pó de resíduo de vidro que eles vendem. Então, assim, é matéria-prima para eles. E no entendimento da prefeitura, não, é um resíduo dele.
Então a gente ficou assim, mas você não, a ideia não é estimular a reciclagem, né? Mas eu também entendo o ponto de vista da prefeitura, como ele vai conseguir controlar se qualquer momento ele vai parar a reciclagem dele. Aí, nesse caso, já foge um pouco da alçada técnica e aí vai mais para a parte jurídica, né? De qual é o entendimento da lei. Porque se ele vende aquela matéria, eu não entendo, no meu ponto de vista, aquilo não é resíduo. Matéria-prima. Matéria-prima. Então, assim, a prefeitura tem que... E a outra coisa que é o problema lá também. Cada hora muda o termo de referência, aí tem PGRS que eu fiz ano passado, aí surgiu pendência porque final do ano eles mudaram o termo de referência. Então, gente, isso é uma dica também, se vocês forem contratados, deixa ciente para o seu cliente que você está fazendo com base naquele termo de referência daquele período, que se alterar novamente, tem que fazer um novo PGRS, porque senão o cliente vai ficar, né? Veio pendência. Você não para nunca de atender pendência, porque eles demoram, às vezes, no caso, olha aí, 1 ano para analisar. Tá? E outra coisa que eu ia falar sobre esse decreto, né, dos grandes geradores. Eu não sei se eu falei para essa turma, acho que não, mas agora todo mundo para com os botões para pensar, tá? O decreto dos grandes geradores, ele enquadra como tudo que você gera, todos os resíduos. Então, é rejeito, reciclável, orgânico, tudo, até os perigosos, tudo. Tudo que você gera tem que estar dentro desses 50 quilos ou dos 200 litros. Lá no Distrito Federal, lá em Brasília, o decreto dos grandes geradores é 120 litros e 50 quilos. Então, é menor ainda, né? A quantidade. Mas lá eles consideram de rejeito. Apenas de rejeito. E o que isso acontece? O que isso faz? Isso força as pessoas a separarem. Porque aí eu vou descartar como rejeito só o que for rejeito. E aí, normalmente, eles são enquadrados como pequenos geradores. Isso gerou uma mobilização na cidade inteira. Porque os restaurantes se mobilizaram para fazer compostagem em grupo, tipo um consórcio entre os restaurantes, para não virar grande gerador. E aí, de fato, o rejeito eles geram bem pouquinho. Mas e como que eles controlam o orgânico ou o reciclável? Não, porque aí ele não entra na conta. Se você não está jogando na frente do seu estabelecimento, ele não entra na conta. Entendeu? E aí eles só provam que está funcionando a compostagem lá. E o reciclável continua sendo para coleta seletiva. É porque, assim, o que eu vi, assim, né? Muita gente tenta burlar, esconde. A gente sendo contratada. Na época do PGRS, eu acho que a gente fez uns 60 PGRS, tipo, em 5 meses, 6 meses. A gente criou uma rotina de saber certinho e tal, para até não se perder, né? E aí a gente marcava visita, eles escondiam resíduo. Ai, gente, eu não estou fiscalizando, estou aqui para ajudar, né? Você não pode esconder resíduo. Então, assim, é muito complicado. Aí tinha churrascaria, por exemplo, que pegava muito resíduo orgânico e levava para a fazenda. Também a prefeitura não deixou. O que não dá para entender, né? Porque, assim, você está usando o resíduo orgânico para um outro fim. É difícil de você comprovar tudo. Eu acho complicado. Eu fiquei bem sentida com esse caso dessa confeitaria, porque realmente eles não são. Cada hora eles pedem uma coisa e não tem esse bom senso. Eu acho que falta mesmo esse princípio do bom senso. Mas eu acho que a gente ainda tem que bater na tecla com a Semador para tentar alterar esse decreto. Porque aí estimula. Eu conheço lá o Elton, que é o Elton, chefe. Ele formou comigo, meu amigão. E aí ele que me explicou esse negócio. Se não for desse jeito, a gente não consegue comprovar. E se não consegue comprovar, a gente pode até ser penalizado por isso, né? O órgão ambiental pode ser penalizado por isso.
Não, tudo bem, entendo esse lado, esse ponto de vista deles. Mas eles estão estão forçando, inclusive, vários estabelecimentos a não aproveitar o que poderia ser aproveitado. Está tudo sendo jogado como rejeito. O orgânico, que antes ia para a fazenda, né, ou para compostagem, ou para os porcos, né, comida para os porcos, ele está sendo jogado como rejeito. Então, está aumentando lá para o aterro sanitário. E qual que era a função dos grandes geradores? Era desonerar a prefeitura. E aí, sabe o que aconteceu? Eles fizeram toda essa mobilização já faz 1 ano e pouco, né? Vai dar 2 anos em janeiro. Deu 2 anos que saiu o decreto, né? E reduziu quase nada, Laís, do tanto. As pessoas, os grandes geradores, quem tem CNPJ, está pagando pelo seu próprio manejo, mas para a prefeitura tá a mesma coisa. Então, o tiro saiu pela culatra. Mas não sabia disso, não. Que a gente precisa conversar com eles. Porque, a princípio, parece que a gente está falando, vocês estão errados. E aí... mas ao mesmo tempo, Marjorie, eu vejo como um processo difícil da educação. Porque, assim, as pessoas não tinham noção do que geravam. Elas não estavam nem preocupadas. Porque o lixo tem muito essa questão da cultura. Eu coloco lá na frente de casa, não quero mais saber. Tipo, não é problema mais meu. Então, eu acho que a parte do comércio precisou, talvez, ser dessa forma para acordar. E talvez depois eles podem, acho que com o tempo, avaliando, dando um pouquinho mais de brecha, de oportunidade, de melhoria. Mas eu acho que talvez para iniciar, acho que só funcionaria dessa forma, sabia? Porque... eu acho que bom também. Porque eu fiquei pasma, a gente ia pesar e eles escondiam o resíduo. Eu falei, gente, imagina o fiscal. Então, tem gente de tudo quanto é jeito, né? É difícil acreditar só nos bonzinhos, digamos assim. Não, isso não aconteceu comigo, ainda bem, mas é verdade, isso acontece. E um pouco complicado essa parte da educação, né? Você sabe bem disso. Então... Mas é uma coisa que agora a gente tem que bater de frente também para tentar aumentar. Mas uma das coisas que a gente faz com o nosso cliente é educação ambiental. Você provar por que precisa separar, aí prova para o bolso dele que é melhor separar. A gente paga por tonelada. Quando você é grande gerador, a gente paga por tonelada. De rejeito. Porque assim, eles contratam o serviço de coleta e transporte. A destinação lá no aterro é mais uma conta que eles têm que pagar, né? E aí também tem empresas, não sei se são todos que fazem, mas tem empresas que pegam, coletam reciclável e aí dá um desconto na conta geral, né? Então, força também a empresa a separar. A Sol Ambiental faz isso, ela paga, né? Paga pelos recicláveis. E aí acaba descontando. A Berpran também faz isso dessa forma. Acaba descontando e força eles a separarem. Sim. Mas lá no meu, por exemplo, lá nessa escola que eu falei, lá é um leve. Eles até falaram, vamos vender para eles. Aí eu falei, não, aí vocês vão ser enquadrados como grande gerador. Porque aí vai aumentar o volume. Né? Aí eles estão, então não vamos vender, vai continuar indo para a Solurb. Mas tá lá, eles estão pagando. Nossa, e no começo também, eles contratavam, no caso era o do Berpran, né? Ficava puto, porque chegava para coletar, a Solurb já tinha coletado em local que era grande gerador. Eu nem sei como que está hoje, né? Mas no começo foi um pouco difícil também dessa paralisação da coleta pública em determinados locais, principalmente vários pontos da cidade, bairros que é misto, uso misto, né? Residencial com comercial. Então, no começo, aí a Solurb coletava, e não era para coletar porque já tinha um contrato. Era um rolo. Mas agora eles se ajustaram, né? Eu acho que essa parte eles conseguiram se ajustar. Agora estão coletando só o que precisa mesmo.
Mas mesmo assim é uma coisa que ainda está em adaptação. Entrou pandemia também. Bom, sei lá, a gente tem que mexer um pouco ainda. E a gente está aí, porque eles estão agora atuando mais estabelecimentos, né? E aí, mais estabelecimentos precisando fazer PGR. Bom, Pessoal, passar um recado aqui também, porque lá na Valência a gente abriu o processo seletivo para estagiários, então quem tiver interesse em mandar o currículo. Eu vi que tá para engenharia ambiental, civil, agronomia. Ambiental, civil e agronomia. E arquitetura, eu acho. Eu acho que eu mandei para o grupo, não sei. Mas eu vou mandar o folhetim para vocês. A senhora mandou, professora, para gente. Mandei? Eu mandei currículo lá também. A senhora mandou no grupo. Eu mandei para vocês e mandei para minha turma de agronomia. Eu dou aula para agronomia também. Que legal. É que eu dou aula de hidráulica para eles. Bom, e teve alguma pergunta aí do pessoal? Alguém quer perguntar? Achei que eles iam te perguntar quanto que cobra um PGRS. Esse valor aí, ele é bem variado, viu? Como que você faz o cálculo? Bom, tem a planilha lá da ESA, né? Que eles colocam 2.000 o valor por PGRS, né? O mercado, geralmente, olha, na época logo dos grandes geradores, eu vi gente cobrando por R$600, que eu achei um absurdo e até a pessoa nem deu conta, eu acho, de fazer, né? Eu acho R$2.000, assim, geralmente é um valor que eu tento fechar, né? Mas nem sempre dá. Mas como a gente já teve a prática também, no caso, ano passado, né? Que teve muito volume, então é um preço razoável. Mas antigamente pagava melhor, né, Marjorie? Pagava. Eu sempre cobrei no mínimo 3. Também cobrava mais também. Os pequenos, o que dava mais, que dava menos trabalho, 3.000. Aí para cima, só que aí eu vi o pessoal que estava muito desesperado, né, Laís? E de repente começar a pagar um PGRS, mais começar a pagar o prestador de serviço lá para coletar, mais o aterramento, então eles ficaram bem sobrecarregados. É igual mas agora eu o plano de bio, né? R$600 também. Né? Não dá para garantir a qualidade daí, porque, gente, não tem como. Você paga para trabalhar. Mas volta, esses PGRS R$600, eles voltam. Volta mesmo. Mais gente pergunta. Eles estão muito agitados hoje. Minha turma é quietinha. A turma da agronomia não para de falar. A turma da ambiental é sempre quietinha. É curso de engenharia ambiental? É engenharia ambiental. Que semestre que tá? É misturado. Tem aluno de 2 disciplinas aqui. Não veio todo mundo, infelizmente. Mas eles são bem misturadinhos. E é aqui na particular, aqui na Uniderp, né? Quem decide a disciplina é a Croton. Ela oferta a disciplina e você faz o que tiver. É meio que assim. Entendi. Então tem gente de todos os semestres aqui. Então eu vou dispensar, Laís. Vocês não vão perguntar nada, pode ser? Então eu agradeço, Laís, aí pela experiência passada para os alunos. Eu acho que é bacana trazer gente de fora, porque eles veem que a professora não está mentindo. Mas é porque a visão é bem diferente. Você traz coisas mais práticas mesmo. Que a gente acaba tendo que passar bastante teoria mesmo. Mesmo a gente que atua também no mercado, a gente acaba tendo que cumprir a ementa, né? Sim, a gente tem que entender o que a lei exige, né?
E depois a prática, a gente vai com o tempo pegando, né? Vai perdendo medo, você vai tendo uma experiência, aí você usa aquela experiência numa outra situação nova sua e vai somando. Eu falo o seguinte lá pro pessoal, né? Gente, os comunicados que a gente recebe de um estudo que a gente submete, eles são nossos indicadores, né? Porque se determinada informação que o fiscal lá está pedindo, ou ele não entendeu porque a gente não explicou direito, ou porque a gente não passou a informação para ele, não ficou clara a informação. Então, e por que não usar um comunicado de um empreendimento numa outra situação, né? Então, a prática a gente vai pegando, mas o importante é a gente aprender com os erros, mas registrar o que a gente está errando para a gente não errar de novo. E aí, com o tempo, a gente vai pegando mesmo, né? Você vai chegar no local, não vai ser aquela coisa linda que a gente imagina, nem a forma, às vezes, acho que depende muito do empreendedor. Tem empreendedor que ele é muito mais aberto, tem uns que vai falar que quer que faça logo e não vai ter muito interesse. Esses são os mais difíceis, que vão exigir mais a gente. Acho que a parte da teoria é muito importante porque ela nos dá argumento até para conversar, vender o nosso trabalho, mas a prática ali, nada tira a experiência, né, da prática. É verdade. Então tá, Laís, era isso. Então tá, obrigada, Marjorie, pelo convite. Super bem, viu? Pode até ser. Gostei isso tá meio fora de... Eu sempre fico um pouco nervosa na hora de falar, de organizar, mas é assim, a gente tem que se desafiar, né? Estar aqui para mim é um desafio de falar, apesar de não ver o rostinho das pessoas, em público é um pouco mais difícil, né? Mas falar para mim é um desafio, não é fácil, gente. Tá aqui falando. Não, mas foi ótimo. Obrigada, viu? Obrigada, Marjorie, pelo convite, viu? Eu que Até mais. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo.